Eu dizia, né, agora há pouco, que o Fernando colocou, assim, desafios, né, para a gente, essa questão do impacto econômico da reforma. E eu já fui informado, né, que tem economistas aqui, e aí aumenta o medo, né, da gente... E eu não sou economista, né, não sou especialista nesse assunto, e a gente vai tentar conversar um pouco a respeito do pensamento aí dos reformadores. Mas é um grande desafio, porque o tema é muito amplo, né? E em função do tema ser muito amplo, a gente tem que fazer uns recortes, né? A gente precisa fazer umas opções naquilo que a gente vai falar, a gente não foge disso. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que quando a gente fala da reforma, a gente não pode tirar esse movimento que a gente chama de reforma protestante, a gente não pode tirar ele da história, como se ele fosse uma coisa separada, né? Por ser da igreja, por ser da religião, a gente entender como uma coisa que a gente pode analisar sem analisar o contexto. Não dá, né? A gente tem que analisar em conjunto, e a gente precisa saber que a gente está falando de um período de profundas mudanças. E eu sei que se eu me alongar nisso, eu não vou fazer isso, né? Eu vou estar repetindo o que colegas já disseram em outras palestras. Mas só para a gente lembrar, né? Um período de profundas mudanças em todas as áreas praticamente. E eu diria que na questão econômica, um período de profundas mudanças, né? Até porque a reforma ela é contemporânea à passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E a história fez essa divisão não à toa, mas também por causa da economia. A princípio, por causa da nossa filiação, né, por causa da nossa origem e de sermos herdeiros de Calvino, eu me propus a falar um pouco mais dele. Conforme eu fui fazendo as leituras e tal, eu percebi que isso era complicado, né? Porque é muito interessante, sobretudo na questão econômica, a diferença que a gente encontra entre Calvino e Lutero, né? Eles foram muito diferentes. E, como vocês já sabem, eles não são contemporâneos, não é? Calvino é posterior. E, obviamente, Calvino bebeu da fonte luterana, mas o seu ministério em Genebra teve a sua cara, teve a sua sintonia. Queria falar para vocês o que eu li, né? Na verdade, a maioria das coisas a gente revisitou, né? Eram coisas que a gente já conhecia. Primeiro, a gente tem a felicidade de ter as duas igrejas luteranas que atuam no Brasil, a IELB e a IECLB, juntas num projeto de publicação de obras selecionadas do Lutero. Esse aqui é o volume 5, é quando ele fala de economia, particularmente do comércio e da usura, mas isso aqui deve estar no volume 12 ou 13, não sei ao certo, não é? Mas são volumes assim, capa dura, né? Bem maçudos assim, e são obras selecionadas. Então, você imagina, né? Eu não sei até que volume vai, mas imagina 12, 13 volumes assim. Quer dizer, o pessoal escreveu bastante, né? Então, isso aqui é uma referência porque
é a tradução do que o próprio Lutero escreveu. Os editores fazem comentários, mas a gente tem aqui fonte assim de primeira mão, lógico, com o prejuízo da tradução. Temos esse livrinho, né, que, pelo menos na minha época no seminário, era leitura obrigatória, né? O Humanismo Social de Calvino. Isso aqui foi, assim, um pequeno livro. Ele, obviamente, está esgotado agora. Ele foi publicado pelo incentivo do Conselho Mundial de Igrejas, do André Bielê. E depois, a Casa Editora Presbiteriana publicou esse aqui, O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Aquele pequeno pretende ser um resumo desse aqui. É o mesmo autor, e a grande diferença, né, e a vantagem desse aqui, e por isso ele é muito maior, aqui a gente tem os textos do Calvino mesmo. Ele coloca trechos daquilo que Calvino escreveu sobre economia e sociedade, ele coloca aqui. E isso é muito útil porque a gente ainda não tem sobre Calvino uma obra como essa que os luteranos estão fazendo, não é? Existe em outras línguas, em vários volumes, eu nem me lembro agora quantos, aquilo que a gente chama de obra completa de Calvino, né? As obras completas de Calvino. Calvini Opera, né? Que eles colocam assim em latim. E aí tem os sermões. Calvino comentou praticamente todos os livros da Bíblia, e os seus sermões são riquíssimos também, são verdadeiros comentários bíblicos também, que o Calvino muitas vezes pegava um livro e ia texto a texto, domingo após domingo, pregando sobre aquele livro, né? E para tentar responder a pergunta do Fernando, né? Tem também o livro, eu não trouxe aqui, mas consultei também, li na época do seminário, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, e tem também o Toné, A Religião e o Surgimento do Capitalismo. Quando ele fala aqui da religião, na verdade o título talvez não seja tão justo, né? Porque ele fala só do protestantismo. Ele fala de Lutero, de Calvino, dos puritanos, dos batistas e de como ele entende sociologicamente que o protestantismo facilitou, ou qual foi a relação entre protestantismo e capitalismo. Eu acho que esse livro aqui é melhor do que o Max Weber. É bem posterior, não é? A gente tem que dar esse desconto também, mas aqui a visão é mais ampla, não é? É um cientista social agudo, não é? Ele não olha o protestantismo com a simpatia que esse nosso irmão olha, mas assim, para a gente ter opinião crítica é bastante útil. Então vamos falar um pouquinho do Lutero, né? Para não dizer que eu não falei dele. Mas eu vou, obviamente é brincadeira, com todo o respeito. Então, época de transição na economia. O que a gente está querendo dizer com isso? Quando a gente fala da Idade Média, né? E isso a gente aprende na escola, a gente fala basicamente de feudalismo. A gente fala de um sistema econômico baseado, então, nessas propriedades dos senhores feudais, nas quais existia uma economia de subsistência e havia muito pouco intercâmbio de mercadorias, né? Quer dizer, esses senhores que eram nobres, eles
se beneficiavam do serviço dos servos, não é? E a vida social, ela era assim, um tanto quanto monótona, do ponto de vista da economia. Existia o clero, esses nobres e os servos, não é? Tudo mudou. E a gente nem está falando, a gente nem deve falar que a mudança acontece no século XV ou no século XVI. Já vinha antes, né? E essa mudança é uma mudança que acontece em função de uma atividade de manufatura e, consequentemente, de comércio que vai se alastrando. Então, surge um novo sujeito aí, que é o que a história chama, né? A gente chama de burguesia, né? É o comerciante. É aquele que vai se beneficiar da circulação das mercadorias. A gente não pode esquecer também, quando a gente está falando século XIV, XV, a gente não pode esquecer as descobertas, né? Algumas descobertas importantes, e principalmente as navegações. E a enxurrada de riqueza usurpada das Américas, principalmente da América do Sul, por espanhóis e portugueses, todo não, né? A Serra Pelada ainda tinha bastante coisa, eles não conseguiram chegar até lá. Mas muito do nosso ouro choveu lá na Europa, não é? E isso também incentivou essa riqueza, né? E começa a haver, então, acúmulo de capital, porque esses comerciantes, como sempre acontece, né? Alguns mais bem-sucedidos, outros menos, e quando eu falo de bem-sucedidos, muitas vezes não somente por causa da sua competência ou do seu tino comercial, como a gente costuma dizer, mas também, às vezes, por causa dos seus métodos, assim, questionáveis, a gente pode dizer, né? Então, se desenvolve uma burguesia mercantil e começam a aparecer não, eles já existiam, mas começam a ser evidentes também alguns problemas sociais. Por exemplo, a questão de uma divisão importante de classes, né? Coisas assim, essa riqueza fica concentrada e a quantidade de pobres cresce tremendamente. Então, essas descobertas, a expansão colonial, essas riquezas fruto das navegações e tal. E o Lutero, ele isso a gente pode falar e deve falar tanto do Lutero como do Calvino, mas nesse sentido que eu vou falar mais do Lutero, ele é crente, né? No melhor sentido dessa palavra, e também no sentido de uma certa inocência diante da sociedade que ele tem pela frente. Então, como eu estava dizendo no sermão, né, o Lutero, a gente não pode ter dúvida, lógico que dentro dos parâmetros da sua época, Lutero foi um leitor da Bíblia, né, um estudioso, um professor, e obviamente também um intérprete, né? E ele foi um intérprete do seu tempo também, conforme eu estava falando. Ele leu a sua sociedade. E o Lutero, de pronto, percebe a ação destrutiva da ganância. Então, essa mudança no perfil da sociedade, não que os senhores feudais não fossem gananciosos, né? Mas a gente está falando de outro patamar.
de outro patamar de ganância e de riqueza. E o Lutero percebe isso. E aí o que o Lutero faz? Ele vai à Bíblia. E o capítulo dele aqui sobre comércio e sobre usura, ele pega os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ele pega o Sermão do Monte. É lá que ele vai buscar os referenciais e ele fala explicitamente, né? Se alguém te pedir a sua capa, dá a túnica também. Então, Lutero já tinha um background, né? Ele já tinha assim uma coisa de desapego, né? Ele tinha sido monge. Ele tinha ainda aquela questão com a qual o Calvino não concordava, né? De uma certa virtude na pobreza. Isso já é uma diferença importante. Mas ele vai firme em cima da ganância. E aí, como que o Lutero trata esse assunto? Eu queria ler alguns trechos, né, para eu não ficar falando sozinho aqui, né? Aqui ainda não é o Lutero falando, mas o comentário a respeito dele, né? O autor diz assim: a análise do seu método para a formação de um juízo referente à atividade econômica mostra que Lutero, apesar dos inegáveis e para o século XVI privilegiados conhecimentos em teoria econômica, trata do assunto, antes de mais nada, como teólogo e professor de Bíblia. Isso pode ser percebido não só na abundante fundamentação que dá a seus argumentos, fazendo citações da Escritura e da tradição cristã, mas na função central de certos conceitos. Então, nesse trecho, o autor, não é, fala aquilo que é importante. E ele reconhece, vejam pelo texto, né, que o Lutero tinha certo conhecimento econômico também, lógico que para aquela época. Mas o Lutero era, antes de mais nada, um teólogo. E ele fala dessa maneira. Por isso que quando a gente fala a respeito do impacto econômico da reforma, ou do impacto do pensamento, né, dos reformadores, e é lógico que o título da palestra, o impacto econômico da reforma, poderia se estender pelos séculos à frente, mas a gente não tem tempo para isso. Então, centrar um pouquinho mais na questão dos reformadores. Ele faz isso com as ferramentas que ele tem. Então, por exemplo, quando ele fala do comércio, e aqui a gente vê um paralelo importante, diz assim: no âmbito do comércio, Lutero fez referência a algumas fontes, segundo ele, seriam responsáveis por diferentes práticas injustas. Desculpe a expressão, o Lutero cai de pau mesmo nessa questão de comércio, a acumulação de riqueza. Para ele, isso está errado. E ele diz assim, ele não, né? Ainda é o analista. O fato de cada um vender suas mercadorias o mais caro possível, orientando-se, quando da fixação do preço, na necessidade do próximo e não no próprio trabalho e riscos. Deu para entender?
Quer dizer, então os caras, quando fixavam preço, eles não pensavam, né? Eles não tinham uma planilha de custos. Se bem que hoje tem, mas isso também, né, se leva muito em consideração a necessidade das pessoas. A tal da lei da oferta e da procura, né? E o Lutero achava isso um absurdo. Quer dizer, então, depois em outros trechos que acabei não separando para ler, era muito comum aquele negócio que a gente vê lá no Antigo Testamento também, no tempo de Amós, o pessoal retendo a mercadoria, né, para que a procura aumente, e aí eu posso pôr o produto no mercado com preço lá em cima. Então, assim, o pudor evangélico do Lutero se via absolutamente agredido com esse tipo de coisa. E é muito, muito famosa a posição do Lutero, e quando a gente fala de economia no tempo da Reforma, a questão da usura é fundamental, né? Não dá para a gente falar de outra maneira. Por quê? Porque com essas mudanças econômicas, muita gente ficou sem dinheiro. Muita gente ficou sem dinheiro porque houve concentração. O Calvino vai tratar disso depois com mais detalhe, né? Mas isso era perceptível, né? As pessoas que só tinham a sua força de trabalho, elas se viam empobrecidas. Então elas tinham que recorrer a empréstimos. E o dinheiro passa a ser uma mercadoria absolutamente valiosa. Mas eu vou emprestar e vou receber a mesma coisa? Não é? O empréstimo vai ser uma boa ação? E isso gera embates teológicos tremendos, porque não só a Bíblia, né, proíbe a cobrança, né, mas o direito canônico da época também. E como é que a gente faz então? O pessoal não era muito crente, mas medo de pecar eles tinham. Porque ainda existia uma mentalidade assim muito antiga, vamos dizer, em relação ao porvir, né? Como é que eu vou me explicar com Deus lá se eu afrontar diretamente algo que o direito canônico diz que eu não posso fazer? Eu não quero ir para o inferno. Então, aí o pessoal começa a dar um jeito, né? Você vê que não é só brasileiro, né? O pessoal começa a dar um jeito e vai lá para o clero, mas não teria aí um jeito diferente da gente interpretar esse negócio do direito canônico, tal, né? Vamos dar um jeito nessa interpretação aí, porque, né? E tem teólogos da igreja na época que enfrentam o Lutero, que o Lutero foi firme nessa questão. Ele diz: o que Deus mandou, não tem nenhum clérigo, nenhum papa, nem que possa. E Deus falou que não pode, não pode, não é? Mas o Lutero foi vencido nisso, né? E também a gente tem que lembrar de uma coisa, né? O próprio Lutero brigava para que o domínio teológico da igreja da época não fosse absoluto, né? Aí ele acaba provando do próprio veneno, né? Porque, então, se a gente pode afrontar a igreja na questão das indulgências, por exemplo, por que a gente não pode afrontar a igreja na questão da usura? Né? E aí o embate... E, enfim, a sociedade clamava
Não estou dizendo que todo o clamor da sociedade é legítimo, mas a sociedade clamava por maior liberdade nas questões econômicas. Então, o Lutero, em matéria de economia, era um grande conservador. E esse autor ao qual fiz referência, ele diz assim: sua atitude face à conquista da sociedade pelo mercador e financista é igual à sua atitude face à comercialização da religião. Quando olha para a igreja da Alemanha, ele a vê sugada até a última gota pelo tributo que flui para a Nova Babilônia, como dizia o Lutero. Então, assim, Lutero não abre exceção, não é? Então, da mesma maneira que ele vê com rigor as questões que são mais teológicas, assim também ele vê a questão da economia. E, só para mostrar um pouquinho a questão da usura particularmente, agora sim nas palavras do próprio Lutero, diz ele: escrevi contra a usura já faz 15 anos. Quando ele escreveu o que eu estou lendo, ele já tinha escrito sobre a usura há 15 anos. Ela irrompera de forma tão violenta que eu não podia ter esperança de melhora alguma. Desde então, ela se sofisticou a tal ponto que já não pretende mais ser vício, pecado ou vergonha. Ao contrário, já se deixa exaltar como pura virtude e honra, como se prestasse grande amor e serviço cristão para as outras pessoas. Que benefício pode haver quando a vergonha é tomada por honra e o vício por virtude? Sêneca afirma, a partir do ponto de vista da razão natural: não há remédio onde aquelas coisas que eram consideradas vícios se tornam costumes. E nesse texto que eu acabei de ler, na sequência dele, são textos que ele escreveu para os pregadores das igrejas na Alemanha. E o Lutero, ele insiste com os pregadores para que eles nas igrejas do púlpito preguem contra a usura. É o juro, né? Isso, o juro, né? Quer dizer, e ele diz aqui, né? Já há 15 anos que ele estava, entre aspas, combatendo isso, e a gente viu que a eficácia da sua pregação foi praticamente nula, porque o pessoal cobrava o que queria, quanto queria, e dava desculpas para isso, né? Depois, lá com o Calvino, vai haver a seguinte discussão, né? Ora, se eu empresto para você 1.000, não importa que unidade seja, eu te empresto durante, 3 meses, eu tenho que pensar que durante esses 3 meses, se eu usasse esse dinheiro de maneira produtiva, eu poderia conseguir X. Então é lícito que eu cobre de você esse X que eu deixei de ganhar. O problema é que na atividade econômica o X ganho pode ser o X perdido também, né? A menos que, como lá na parábola, o cara enterre o dinheiro, né? Mas se não, se ele realmente for usar na atividade econômica assim, ele poderia ganhar como poderia perder. Mas vamos para o Calvino. As questões de contexto são praticamente semelhantes, né? Lógico que, assim como Lutero cuidou da Alemanha, né? E nem pode se dizer que da Alemanha toda, o Calvino ficou lá em Genebra, e Genebra tinha particularidades em relação ao conceito.
ao contexto, desculpa. Uma das coisas assim diferentes é que Genebra recebeu muitos exilados, né? O próprio Calvino. Calvino não era suíço, né? Ele era francês. E ele se refugiou em Genebra. E assim como Calvino, Genebra recebeu outras pessoas vindas de outros lugares, não somente da França. Então, na questão econômica, o Calvino se afasta do Lutero. E esse autor aqui fala um pouquinho, de uma maneira bem objetiva sobre isso, né? Ele diz assim, falando do Calvino, né? A forma mais característica e influente do protestantismo nos 2 séculos subsequentes à Reforma é aquela que descende por uma trilha ou por outra do ensinamento de Calvino. Ao contrário do luteranismo, do qual brotou, o calvinismo, assumindo diferentes formas em diferentes países, tornou-se um movimento internacional. Interessante isso, né? Porque a gente falou há pouco que nós estamos falando dos reformadores, mas a gente poderia falar, né, da sequência, né, do legado. E esse autor, que não é cristão, né, faz essa análise dizendo que quem deixou legado mesmo importante foi o calvinismo. E ele diz: o calvinismo nos diversos países, ele mudou um pouquinho de cara, né? Claro, de acordo com o contexto, mas foi ele que foi mais para frente. Quando a gente fala do Calvino, e principalmente quando a gente fala do que vem depois, e vocês já devem ter ouvido isso aqui, a gente precisa tomar cuidado para falar de Calvino por um lado e do calvinismo por outro lado. Não é a mesma coisa. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitos calvinistas atuais que são devotos do calvinismo, daquilo que se fala posteriormente sobre o Calvino, obviamente sem autorização dele. Existe também o Lutero e o luteranismo, não é? Existe o Wesley e o wesleyanismo, isso existe. Quer dizer, o pensamento do fundador, ele vai ser mastigado, digerido em tempos posteriores, e aí ninguém mais segura. Mas no caso de Calvino, isso é muito complicado. Obviamente que eu não vou entrar na discussão aqui, mas talvez o ponto mais importante disso em relação ao calvinismo seja a doutrina da dupla predestinação, não é? Não se nega que Calvino disse isso nas Institutas, mas tomando o global da obra, que importância isso teve? E que importância essa doutrina assume no momento posterior? Essa é uma questão importante, né? A gente tem que lembrar que quando o Calvino escreve, e o Lutero também, e vocês já devem ter ouvido isso aqui em outras palestras, o humanismo está em alta, né? Na Idade Média, o humanismo o ser humano era um detalhe, né? Por incrível que pareça, mesmo na questão da igreja. Saindo da Idade Média, o ser humano fica em evidência. E aí a gente precisa tomar cuidado mais uma vez com o indivíduo e individualismo.
na sua disciplina, né, na disciplina que o ser humano assume, muitas vezes em função da sua religião, ele mostra na sociedade a sua devoção a Deus. E isso foi muito importante em Calvino, porque o Calvino olhava para a sociedade, não sei se essa é a melhor palavra, porque daí eu prejudico muito Lutero, mas assim, acho que o Calvino olha para a sociedade com mais interesse, não é? Você vê que o Lutero, quando ele fala lá dos juros, ele já fala com certo desânimo, né? Sei se foi algo que eu só senti, né? Ele incentiva a pregar sobre isso, mas ele fala, ó, a coisa já está correndo solto, né? O Calvino não, o Calvino se sente mais responsável pela sociedade. Genebra, no pensamento de Calvino, era uma responsabilidade sua. E acho que isso a gente perdeu um pouco, né? Não sei se repararam naquele salmo que faz parte daqueles salmos de subidas, do 120 ao 134, aquele salmo que todos nós conhecemos o primeiro versículo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E aí a gente fica com essa imagem, né? Esse texto está falando do templo. Só que você continua lendo o texto todo fala de Jerusalém. Ele fala que a gente chega na casa do Senhor, mas o interesse é pela cidade. E acho que os crentes atualmente perderam o interesse pela cidade. E não adianta só colocar a placa lá na entrada da cidade, né? Que a cidade pertence ao Senhor. Tiraram lá, vocês viram, né? Pintaram a coisa, né? Agora só tem lá Sorocaba e Senhor Jesus Cristo, né? Não adianta fazer isso. E às vezes não dá nem, né? Uma cidade como Sorocaba, pensar na cidade inteira, né? Mas pelo menos no nosso bairro. O Calvino tinha esse olhar. E longe a gente dizer que ele acertou sempre, mas ele se sentia responsável. Ele junto com a igreja. Então, o humanismo faz com que o crente, né, ou o ser humano se sinta liberto para a vida em sociedade, para influenciar nela. Então vamos lá, algumas coisas, né? Quer dizer, uma coisa do Calvino, né? A gente estava falando do Lutero, de como ele pegou pesado em relação à ganância. O Calvino também, né? Claro, ele não ia ser favorável à ganância de maneira nenhuma. Mas o Calvino olha para o dinheiro de uma maneira diferente, né? Então vamos ler um trechinho aqui para a gente ilustrar o que eu estou falando. Referindo-se à Escritura, o reformador Calvino ensina que os bens materiais são instrumentos da providência de Deus. O dinheiro, enquanto representa esses bens, é o meio do qual Deus se serve para proporcionar ao homem o que é necessário para o sustento da sua existência e dos seus companheiros. A riqueza, inclusive, é colocada à disposição do homem, para que organize a sua vida e da sociedade da qual é solidariamente responsável. É lógico que esse texto, né, que fala corretamente, no meu entender, a respeito do pensamento do Calvino, pode ser levado para ambos os lados. A gente pode ficar um pouco decepcionado com o Calvino, né, e falar assim, mas fala isso sobre o dinheiro, né, o dinheiro que é essa, né, é o Deus Mamon e tal. Mas
dá para dizer que as pessoas no tempo dele sempre se preocuparam com isso, mas ele diz aqui que seja o dinheiro, de maneira geral, sejam aquelas pessoas que têm maior quantidade de dinheiro, elas são responsáveis socialmente e pela cidade. Disso o Calvino nunca abriu mão no seu pensamento. E ele tem um pensamento a respeito, por exemplo, da desigualdade social, né? Alguns têm muito, outros têm pouco. E ele coloca isso no discurso teológico. Ele diz assim: no desígnio de Deus, portanto, a repartição desigual das riquezas entre homens não visa favorecer arbitrariamente uns em prejuízo de outros. Essa desigualdade, ao contrário, tem por função provocar a contínua redistribuição dos bens, no sentido dos mais ricos para os mais pobres. Então, Calvino pensava que a desigualdade, no plano teológico, era uma oportunidade para que aquele que tem mais cuidasse materialmente daquele que tinha menos. Lógico que vários aqui vão dizer: faz-me rir, né? Porque a gente sabe que isso raramente acontece, não é? E mesmo grandes empresas, quando a gente vê aí fazendo coisa do âmbito social, a gente já fala: é por causa do imposto de renda, não é por bondade. Mas o Calvino dizia isso, não é? Quer dizer, o rico tem a sua função. E mesmo a respeito do pobre, e não vou ler os textos aqui para não tomar tanto tempo, ele dizia, lógico que ele não estava falando de miséria, mas a pobreza também tinha uma função, né? Essa função da humildade e tal, e de saber receber, né? Então, Calvino tinha muita preocupação para que as pessoas mais abastadas se sentissem responsáveis pelos necessitados. Isso é bem claro no pensamento de Calvino. Então, no entender do Calvino, Deus intervém diretamente na história econômica. A história econômica faz parte da teologia do Calvino. E é isso que, ainda que Lutero e Calvino tenham andado em estradas diferentes, eu creio que isso ilustra o que eu falei na parte final do sermão, falando da leitura da sociedade, né? E hoje a gente precisaria discutir e perguntar se a igreja, que leitura que a gente faz da nossa sociedade, que atuação a igreja, e nós vamos falar daqui a pouco, falar agora já, a respeito dessa questão do Calvino. Quando ele olha para a sociedade, ele não olha sozinho, ele olha com o olhar da igreja. É a igreja que tem que ter essa atuação. Ele dizia, inclusive, né, que tem que haver um encontro, pessoal de esquerda mais afoito pode até achar aqui um Calvino comunista, né? Ele diz assim que a possibilidade de alguns tem que ser o encontro com a necessidade dos outros, né? Então, se eu tenho maior possibilidade, essa minha possibilidade tem que encontrar a necessidade do outro, né? Quer dizer, cada um contribuindo com o que pode e consumindo o que precisa, né? Então, ainda que o Calvino não veja a riqueza como um demônio, ele era absolutamente contra o esbanjamento e o luxo. E aí o Calvino corta na pele, né? Como a gente costuma dizer. O Calvino vivia uma vida
absolutamente simples. E, inclusive, o Calvino nos ensina muito a respeito de simplicidade, em relação a vestes litúrgicas, em relação a templos, em relação a tudo que seja suntuoso em matéria de igreja. A vida deve ser simples. Isso é uma lição importante do Calvino. E o dinheiro, ainda que ele fale bem do dinheiro, o dinheiro tem que estar submisso à vida espiritual. E aqui nós vamos pegar o Bielê nesse texto mais completo. Tem um trechinho. Interessante. Impõe-se-nos notar de começo que Calvino, para justificar o empréstimo a juros, e aqui ele entra no assunto, né, que foi complicado, não pôs pura e simplesmente de lado os textos bíblicos sobre os quais se fundamentavam outrora os doutores cristãos para condená-lo. Nem lhes deu interpretação teológica muito diferente da que lhes deram seus predecessores. Mais realista que eles, mais clarividente, enriquecido de um conhecimento do mundo e das realidades econômicas que eles não tinham, bem depressa se apercebeu de que esses textos bíblicos não se podiam, na verdade, aplicar a certas realidades novas da vida financeira. Então aqui, alguém poderia dizer, então o Lutero foi fundamentalista, né? De certa forma, sim. E aqui, novamente, a questão da leitura da Bíblia e da realidade. A Bíblia proíbe? Proíbe. Mas como é que a gente vai ler os textos tendo em vista o que acontece na sociedade? E eu não estou propondo aqui que os preceitos bíblicos sejam, que a gente passe por cima dos preceitos bíblicos por causa das coisas que acontecem na sociedade. E aqui pode até ser um ponto de crítica severa ao Calvino. Mas ele percebeu naquele momento que, em relação à cobrança dos juros, não dava para confrontar. Então seria melhor disciplinar isso do que ficar batendo. E nisso, diferença importante em relação ao Lutero. Volto a dizer, do ponto de vista estritamente bíblico, por muitos ele mereceria talvez críticas, né? E aqui o autor ainda tenta, né? Na interpretação bíblica ele não. Ele não tem jeito de acomodar. Não do ponto de vista textual, literal, né? Então a gente vai aprendendo que a interpretação bíblica ela é mais complicada do que a gente pensa. E eu estou lembrando, por exemplo, de coisas que a igreja discutiu, por exemplo, o ministério feminino. Mas tem o texto aqui que diz não sei o quê. Peraí, como é que a gente vai ler esse texto hoje? Santa Ceia para criança, está escrito lá, 1 Coríntios capítulo 11, examine-se. Peraí, para quem que o apóstolo estava falando aquilo e por quê? Então, eu acho que falando de economia, né, de Lutero e de Calvino, a gente fala um pouquinho de interpretação bíblica também, né? Os dois usaram a Bíblia. Os dois usaram a Bíblia.
E quando eu falei, pessoal, que a gente tem que ler a Bíblia e tem que ler a realidade e confrontar essas leituras, eu nunca falei que isso é coisa fácil de fazer. Até porque hoje em dia, para a gente ler a nossa realidade, né, a gente pode escolher a revista, né? Se a gente lê a nossa sociedade pelos olhos da Veja ou pelos olhos da Isto É. Aí a gente... E acho que nem uma coisa nem outra. Ler a realidade hoje nos nossos dias dá mais trabalho. Que a gente precisa ler muita coisa. A gente precisa ouvir muita coisa para formar a nossa opinião. Porque a mídia, de uma maneira geral, está cheia de armadilhas para nós aí. Está mais difícil de ler a realidade. A Bíblia nunca deixou de fazer isso. Por exemplo, o livro de Isaías, de 40 para frente, faz elogios rasgados ao Ciro, rei da Pérsia. Chama ele de servo de Javé. Meu Deus, foi uma... difícil de engolir esse... Sabe, quando a gente vê a história, o Ciro não estava nem aí com Javé. E ele não deixou o povo de Israel voltar para a sua terra porque ele era bonzinho. É porque a sua estratégia de poder era outra. Só isso. Mas é interessante, né, que o teólogo aí, o profeta, ele vê na providência de Deus um caminhar, como se dissesse assim, não está percebendo, mas ele está sendo servo de Javé. Então é interessante como é difícil ler a sociedade, como é difícil a gente interpretar à luz da vida cristã, né, os embates que a gente tem na nossa sociedade. Mas aí eu já estava falando pro Fernando, né, que às vezes a gente prega e usa o gênero literário da aula, e às vezes a gente está dando aula e começa a pregar, né? Então a gente precisa... E tem uma coisa que eu não poderia deixar de tocar ao falar do Calvino, de economia. Isso que eu vou falar parece que não é economia, mas é. Eu falei que o Calvino não esqueceu da igreja, né? Ele entendia que esse olhar que a gente tem que ter na igreja, na sociedade, é a igreja que tem que levar isso. E ele fazia isso em Genebra, hein? Ele pode ser questionado em muita coisa, mas ele pressionava e às vezes interferia muito diretamente nas questões do Estado para que os princípios do Evangelho fossem observados. E tem uma coisa que o Calvino recuperou, vamos dizer assim, e nós, presbiterianos independentes, somos herdeiros disso, porque na nossa estruturação do governo da igreja, a gente tem 3 oficiais, né? O Calvino falava em 4, na verdade, mas nós ficamos com 3. E um deles era extremamente precioso na compreensão do Calvino, que era o diaconato. O ministério diaconal no pensamento do Calvino tem importância porque o Calvino foi avançado, né, vamos dizer assim, em termos econômicos, porque ele via de maneira positiva as mercadorias circulando e as pessoas tendo a possibilidade, né, de comprar e de vender. Só que ele entendia que a circulação de bens e da própria riqueza tinha que começar a ser justa na igreja. Então, no pensamento de Calvino, era
gritante, era um absurdo que numa igreja tivesse pessoas passando necessidade. Isso não era possível. A igreja, do ponto de vista diaconal, tinha que assistir. Não é a questão de comprar uma cestinha básica. Calvino coloca isso dentro da perspectiva do cuidado mesmo. Porque a igreja tinha que ser exemplo para a sociedade. E isso tinha que acontecer na sociedade também. Eu tenho muito e deixo lá no banco, quando tem gente necessitando. Então ele bateu firme nisso aí. Era um ideal, né, para a cidade. A igreja tinha que ser a boa influência para o Estado poder assumir o seu papel de regulação também. Não é? O Calvino, ele pregava a divisão igreja-estado. Mas ele dizia, ó, a igreja tem responsabilidade. Não é? Ela tem essa responsabilidade. E só para mostrar um pouco, né, essa questão dos pobres, a irmã levantou a mão, eu já estou quase terminando, aí a gente passa para as perguntas, tá? E para não prejudicar muito o tempo aqui, né? Assim, a questão dos pobres, só para ler mais um trechinho aqui. O próprio Calvino falando, ora, venhamos entretanto ao que havemos dito, que não é sem causa que Deus ordena aos dotados de recurso terem a mão aberta para socorrerem os pobres e necessitados que há na terra, como se dito estivesse que Deus nos põe diante dos olhos em que deseja Ele ser de nós servido, e por que meio? É que lhe rendamos homenagem com os bens que nos prodigalizou, né? Nos deu, né? Abundantemente, pois que nos envia os pobres como seus recebedores. Então, olha a interpretação que Calvino faz, né? Quer dizer, o pobre, para mim que tenho mais, é um enviado de Deus, para que eu possa, na pessoa do pobre, servir a Deus. Isso é grave, né? Muito bem. E o negócio do Max Weber, né? Como é que fica? Não sei como é que fica. O livro do Max Weber tem coisas assim bem importantes. E esse autor aqui, ele tem um pequeno, nem é um capítulo, é um tópico no final do livro, que ele fala do livro do Max Weber. E dizendo que ele tropeça, o Max Weber tropeça, justamente porque ele centraliza muito a sua análise, e o Toné também faz um pouquinho isso, na questão da predestinação. Ora, se eu estou questionando que o Calvino tenha dado suprema importância à doutrina da predestinação, se a tese do Weber vai muito por essa linha, só por aí a gente já pode questionar um pouco. Por quê, né? Porque dentro da doutrina da dupla predestinação, os salvos são salvos, os perdidos estão perdidos mesmo, só que os salvos, de alguma forma, eles querem mostrar a sua eleição. E eles mostram isso também sendo prósperos, também tendo uma vida disciplinada. E quando se faz isso, dentro de um contexto maior, né, de uma cidade ou de um país, isso vai ter reflexo na economia.
Então o Max Weber não está totalmente errado. E eu até brinquei com o Fernando, dizendo assim: eu acho que o Calvino não é o pai do capitalismo, mas ele é um dos avós, né? Pai não dá para dizer. E não dá para dizer que o protestantismo não tenha tido essa influência, né? Eu acho que esse autor aqui, que fala também sobre o surgimento do capitalismo, fala com mais equilíbrio, né? Mas que a influência existe para o bem e para o mal. A gente pode fazer a análise das duas formas. Calvino é um cara, e eu acho que Lutero também, né? Todos os caras assim importantes, né? Grandes formadores de opinião, é difícil deles serem lidos com equilíbrio. E as pessoas que vêm depois acabam não lendo esses caras com equilíbrio e fazem desses caras seus ídolos, né? Então, eu sou calvinista. Não, sabe? O único cara que a gente precisa, que a gente pode ter esse tipo de espírito é Jesus Cristo, né? Quer dizer, os outros a gente tem que equilibrar, né? O apóstolo Paulo era muito essa coisa do discernimento, né? Todas as coisas são lícitas, mas toma cuidado aí, né? Tem umas aí que, né? Então ele propõe essa coisa: não vos conformeis com este século. Como é que é? Então eu tenho que rejeitar tudo? Não, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque o importante é experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, é esse o caminho, né? Equilíbrio. A gente tem coisa para aprender com o Lutero, com o Calvino, e a gente precisa ler com cuidado. Eu acho que eu fico por aqui. Desculpe-me pelas falhas, pelas lacunas, né? Teve um monte de coisa que não deu para falar, mas espero que tenha contribuído. A gente pode responder? Pois não, irmã? Leva o microfone. Calvino, ele pregava uma vida simples. E eu acho assim, eu não sei como era na realidade, na época lá, como a igreja entendia isso. Porque se ele pregava uma vida simples, o dinheiro era retido, era guardado, né, pelos irmãos lá, do templo lá. Porque não se havia gastar dinheiro para adquirir bens, mesmo porque naquela época nem tinha tanto. Mas será que, por Calvino pregar uma vida simples e não se ter onde gastar esse dinheiro, eu acho que não se gastava muito na igreja, porque senão, será que isso, vindo disso, não vem aquele pensamento de que ele foi o pai do capitalismo, ou ele pregou o capitalismo por não se ter onde gastar esse dinheiro? E eu não sei se os irmãos da época usavam mesmo em favor à igreja. Então, seria esse o contexto? Não, a irmã tem toda a razão. E isso é parte da tese do Max Weber. A questão é que o Calvino, quando ele pregava a vida simples, ele não dizia que esse dinheiro tinha que ficar lá debaixo do colchão. Ele dizia que esse dinheiro tinha que atender os pobres. Então, Calvino era super favorável ao dinheiro circulando, né? Não o dinheiro acumulado. E essa questão do comportamento, ela se torna mais grave um pouco depois com o que a gente chama de puritanismo. O puritanismo, sim. Calvino ainda, ele não
Ele dizia que podia se gastar, né, com alguma bebida que as pessoas gostassem, né? Aquela bebida amarela, efervescente. Guaraná, né? Claro. Então, o Calvino, ele gostava de comer, de beber e tal, né? Então, simplicidade dentro, mas o dinheiro tinha que estar circulando, né? Agora, com o puritanismo, aí isso se agrava. Mas você tem razão. Bom dia a todos. A minha pergunta, ela vai assim naquele viés hermenêutico desta relação, né? Ou seja, como fazer uma leitura, né, adequada. Fazendo algumas leituras históricas, a gente vê que no período da escolástica, nós temos ali uma interpretação idealista, né, da escola idealista. Já ali com Lutero, né, na escola, ali na faculdade de Wittenberg, nós temos assim uma leitura nominalista, que parte da realidade, né, para fundamentar assim as suas teses. Hoje você, na mensagem, você abordou um dos solas que é somente a Escritura. Como que fica, então, esta relação, né? Não sei se eu posso entender desta forma, não sei se também é a forma correta de se falar, esse sola de um sentido mais ortodoxo, em relação aos métodos de interpretação que nós temos hoje. Por exemplo, na teologia, o método histórico-crítico, ou outros também filosóficos dentro desse contexto. Eu queria que você pudesse esclarecer essa dúvida que eu tenho. Então o senhor já responde de uma vez só. A minha preocupação com relação à interpretação bíblica é a seguinte: Lutero, ele estava entranhado e viveu toda a vida dele no período feudal. Talvez por isso ele pregasse tão o desapego ao material. Já Calvino vivia em Genebra, o centro, o coração do planeta no mercantilismo. Tudo passava por Genebra. Ali se vendia, se comprava. Ali os maiores brancos foram em Genebra. Por isso a mentalidade é diferente da de Lutero. Complementando a dele, por causa disso, na atualidade, talvez a gente não esteja pecando, já que a gente está se adaptando ao fervor do momento. Obrigado pelas perguntas, né? Eu tinha combinado com o Fernando do pessoal fazer só pergunta fácil, né? Acho que ele esqueceu de dar esse. Mas, então, o irmão lá atrás, às vezes eu já ouvi gente estranhando, né? Acho que o Fernando também, de ter a disciplina filosofia no seminário, né? A filosofia, para que isso, né? Tem que estudar evangelismo, não sei o quê. Então, toda a interpretação bíblica, até muito pouco tempo atrás, ela era direcionada sempre pela filosofia, não é? E os exemplos que você deu são corretos e caminham nesse sentido, né? Quer dizer, quando a gente pega Agostinho, né? Ele está dentro do pensamento da sua época. Inclusive, os escritos de Agostinho são escritos filosóficos e teológicos também, né? Aí mais tarde, São Tomás, né? Quer dizer, que é um outro gigante do pensamento cristão, né? Ele está dentro do pensamento filosófico.
O existencialismo, agora mais recentemente, né, pautou muitos teólogos mais da nossa época. O que acontece é que em tempos mais recentes brilharam outras luzes para a gente olhar para a Bíblia. E quando você fala do método histórico crítico, a gente tem aí maior ênfase na questão das línguas, né? Maior ênfase da história, né? Incidindo sobre o texto, e mais recentemente o método sociológico, né? Por que a gente aprende sociologia lá? Porque o que a gente tem na Bíblia, quer com Paulo, com Jeremias, são pessoas falando para contextos sociais. Se eu tenho boa ferramenta de análise sociológica, eu ganho na interpretação bíblica. Então, a interpretação bíblica é uma ciência em construção. Ela não parou na Reforma. Até quando eu leio, quem sou eu, né? Mas quando eu leio comentários de Calvino, eu vejo como eles são simples. Não estou desmerecendo, mas ele analisou com as ferramentas que ele tinha no seu tempo. Hoje a gente tem outras, né? A gente tem a crítica das formas, a crítica textual, sabe? E a gente não pode abrir mão disso. Então, quando eu ensinava exegese lá no seminário, eu falava para os alunos que, ao invés de eu adotar um método único, eu queria capacitar os alunos para que eles tivessem uma caixa de ferramentas, para usar a ferramenta certa com o texto certo. Tem texto que a gente analisa, que é a chamada crítica das formas, né, que analisa os gêneros literários, ela não presta grande serviço, não. Mas quando a gente olha pelo lado da crítica literária, né, da crítica retórica, aí a gente... Então, eu acho que o bom exegeta é saber, ter o ferramental e saber usar bem, não é? E isso, numa medida mais prática e simples, pode ser trazido para a igreja, não é? Eu lembro de experiências assim, né, de fazer estudo bíblico toda quarta-feira na igreja, de chegar um momento da própria pessoa, quando eu lia um texto, irmãos e irmãs assim, dizer: pastor, mas qual é a data desse texto aí? Opa, que legal, né? Tem texto que eu preciso saber a data. Foi o que eu fiz no sermão, né? Quer dizer, quando o rei fez aquilo, estava acontecendo alguma coisa. Se eu não explico o que está acontecendo, o texto perde significativamente. Então isso é possível para todos nós. Às vezes eu encontro gente assim, falando assim: mas essas coisas aí do seminário, aí tudo você levar para a igreja não entende. Lógico que entende. Pessoas extremamente simples na igreja, você pergunta, eles sabem o nome de todo mundo da novela da Globo. Sabe quem traiu quem é filho de não sei o quê, descobriu que tinha um amante, não sei o quê. Sabe de tudo isso. Tem cabeça para isso e não tem cabeça para analisar coisas da Bíblia? Eu preciso escolher para que eu vou usar minha cabeça, né? Então, eu acho que tem isso mesmo e a gente precisa usar. Fala um pouquinho mais alto só para... Você fez a citação de um luterano, né, onde ele dizia que precisava fazer a distinção, né, entre a escritura e o que é a palavra. Também, então, nessa questão dos métodos de interpretação, nós temos que fazer, de certa forma, essa distinção também. Saber, então, ler de forma correta as Escrituras.
Eu também tive o privilégio de estudar lá com um luterano que fazia, o Milton Schwantz, que fazia uma leitura sociológica aí da Bíblia de uma forma interessante. Aí. Obrigado. Então, só não vamos assim, só não quero que interpretem o que eu estou dizendo, entendendo que os métodos e que os estudos substituem a ação do Espírito Santo, né? Então, era o Agostinho que dizia, né? Trabalha com tudo e crê com tudo também. Então, eu faço a minha parte, a parte que eu posso fazer com toda a energia. E a parte do Espírito Santo será feita, e a gente tem que começar a exegese com oração, sem dúvida nenhuma, né? Então, aqui, essa questão, né, que tem a ver com a interpretação, por causa dos contextos diferentes, né? Então, você tem razão. Às vezes a gente fala dos dois, né, do Lutero e do Calvino, como se fossem grandes amigos, né, e estivessem juntos, tal. O período era diferente e o lugar era diferente também. Agora, com certeza Calvino leu o que o Lutero escreveu. E penso que foi absolutamente consciente ele mudar o rumo da interpretação, mesmo que o contexto dele fosse realmente diferente, não é? Quer dizer, Lutero foi radical em certas coisas, né? E o Calvino, ele realmente ficou pressionado pelo seu contexto, né? Então, eu não encontrei ninguém que falasse com esse tom, né? Mas alguém pode dizer que o Calvino cedeu, né? Então, eu não diria assim. Eu vou mais por essa linha que você propõe, né? Da gente entender que não há como se ter certa sensibilidade em relação ao contexto, né? E a gente faz isso em tudo. Na maneira como a gente se veste, né? Ninguém se veste como nos tempos bíblicos, né? Na nossa forma de fazer culto. Então, por isso que eu citei o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele nos dá essa margem de negociação que é... E aí, quando você vê posturas fundamentalistas, infelizmente a gente tem que dizer que elas não são honestas. Porque quando eu prego uma interpretação absolutamente literal de todos os textos, ela não acontece, não tem condição de acontecer. Por isso que eu falei que a interpretação bíblica é difícil, não é fácil. Mas a gente precisa caminhar, né? Mas eu concordo com o que você falou sobre a questão dos contextos. Eles são diferentes mesmo, né? São diferentes. Então, que Calvino deu uma alavancadinha, deu. Ele liberou o juro, talvez não a usura, né, que é o juro alto, mas... Então, temos sim uma contribuição no capitalismo, né? Muito bem, agradeço a todos os irmãos, agradeço ao pastor Fernando. Vamos encerrar então com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma instrução, ó Deus, da Tua palavra e da nossa história também. Precisamos, ó Deus, dessa história, precisamos deste passado para melhor ver o presente e caminhar para o futuro. Obrigado pela vida, pastor Fernando, que o Senhor continue abençoando, dando frutos, ó Pai, no seu ministério. Guarda-nos a todos nós neste dia, nosso almoço, a nossa tarde e também o nosso culto logo mais à noite. Oramos, ó Pai,
também pelo nosso país, pela economia brasileira, que passa por um momento difícil. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que o Senhor nos dê e nos possibilite e nos faça também agentes de melhores dias em nossa pátria, Senhor. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.